The Musical Box está de volta com mais um vídeo da semana e hoje falando do grandiosíssimo Paul McCartney, esse grande músico, esse multi-instrumentista que na verdade ele nem precisa de banda para gravar um disco, ele faz tudo sozinho. Se ele quiser sempre, lógico que não vai fazer isso, mas Paul é de uma capacidade enorme, musicalmente falando. O cara tem um talento incrível, ele consegue produzir sozinho um álbum inteiro. Foi o que aconteceu, né? McCartney 1, de 1970, praticamente o álbum todo do Band on the Run, né? com exceções de algumas guitarras e violão do Danny Lane e tal. E McCartney 2, né, que é o assunto de hoje, que é um disco diferenciado do Paul, é um disco mais eletrônico, um pouco mais experimental, mas é um disco que eu gosto de ouvir, acho interessante. Muita gente não gosta, mas o McCartney 2 é um álbum que influenciou na época, né? Muitas bandas que estavam iniciando ali na área da música eletrônica. Então, esse disco McCartney 2 deu uma ajudinha nesse sentido. No começo de 1979, Paul McCartney lançou o álbum Back to the Egg. Paul McCartney Wings. Mas você já nota aí uma diferença na sonoridade, na mudança de som dos álbuns anteriores, né? Então o Back to the Egg está voltado para um disco bem mais comercialmente pop, né? Ele não é totalmente comercial, mas ele tem essa tendência mais pop, né? Um rockzinho mais comercial do que os álbuns anteriores. Paul McCartney sempre fez sucesso, lógico. Não é que ele não é pop, o Paul McCartney é pop, rock pop, mas era antes do Back to the Egg era uma sonoridade bem diferente do que o Back to the Egg se tornou, porque já tinha feito uma nova formação do Wings, uma terceira formação, digamos assim. E assim que o álbum foi lançado, né, vendeu bem, claro, né, teve críticas boas, outras razoáveis. Mas o Back to the Egg é um disco bom, com certeza, é um disco bem legal, mas já nota-se uma diferença grande na sonoridade e no caminho que o Paul ia levar dali por diante. As coisas estavam mudando, com certeza, né, para todas as bandas, todos os artistas. Assim que o álbum foi lançado, Paul McCartney não saiu em turnê para promover o álbum. Ele se recolheu no seu estúdio caseiro, porque ele havia comprado equipamentos novos, sintetizadores novos, coisas que estavam saindo na época, coisas mais inovadoras. Então, em meados de 79, Paul McCartney gravou uma série de músicas, mais de 20 músicas, nesse estilo mais eletrônico, mais popzão, mas ele queria fazer um experimento próprio. A intenção não era lançar nenhuma música dessas, né? Simplesmente era uma coisa sua, particular, para experimentar esses equipamentos novos. Então ele gravou ali também bateria, baixo, tal, usou vários sintetizadores ali, os equipamentos que ele havia comprado.
fez ali várias músicas, produziu, mas no fim das contas ele engavetou essas músicas, deixou de lado, pegou a sua banda Wings, né, sua nova formação, e saiu em turnê, porque no contrato tinha que fazer turnê para promover o álbum. Então o Wings saiu em turnê para promover, né, o Back to the Egg, né? Mas, a meu ver, o Paul McCartney ele não estava muito afim. Eu acho que ele não estava muito satisfeito com essa nova formação do Wings. Ele não estava muito empolgado em sair em turnê, esse tipo de coisa. Tem alguns videoclipes do Back to the Egg, algumas músicas, né? Getting Closer, que é uma música muito bacana, uma das minhas preferidas. Again, 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 né? Que é do Danny Lane. Entre outras músicas, algumas outras músicas do álbum. Mas o Paul McCartney, né, você percebia claramente que ele não estava lá muito afim, nem muito satisfeito. E então o que aconteceu? Paul McCartney não podia fazer shows no Japão. Porque desde 73, né, não podia pisar no Japão, fazer turnê, esse tipo de coisa, devido aos processos que ele tinha ali na Inglaterra, devido às drogas, né, esse tipo de coisa. E o Japão é bem pé firme nessas coisas, durão, então não permitia determinados artistas que abusavam um pouco aí das drogas, etc., que tinham problemas com o governo, com a polícia em si, de outros países e tal. No meio dessas turnês, ele conseguiu, pela primeira vez, depois de muitos anos, a permissão de ele fazer o show no Japão, que não havia feito desde 73. Então, Paul McCartney chegou lá com a banda, né, Wings, no dia 16 de janeiro de 1980. Chegando lá, os integrantes, as pessoas eram revistadas pela polícia ali do aeroporto e tal, o que é comum, né, em qualquer país. Até hoje, lógico, tem que fazer aquele check-up se tem alguma coisa ou não nas bagagens e tal. E, infelizmente, acho que o Paul McCartney abusou um pouco da sorte e deixou na sua mala quase 200 gramas de maconha. A polícia encontrou. Paul McCartney foi detido. Ficou preso lá por 9 dias. Os shows, as agendas do show no Japão foram todas canceladas. Então, o pessoal do Wings, muito puto da vida, digamos assim, pegou o avião de volta para casa, e a única pessoa que ficou do lado dele ali, né, no Japão, foi sua esposa, Linda McCartney. E nesse período o Wings pausou as turnês, né, óbvio, né? Paul McCartney teve problemas, ficou 9 dias preso, bem provável, pagou uma boa fiança, foi liberado e voltou para casa, e de lá encerrou todas as suas atividades de turnês com Wings. Então, nesse período, Paul McCartney havia de fazer alguma coisa, ou por contrato, ou esse tipo de coisa, ele tinha que lançar um álbum. Então, o que ele fez? Ele pegou aquelas fitas que ele havia gravado no ano anterior, em 79, que ele havia engavetado, deu ali uma arrumadinha nas músicas, tal, deu uma nova mixagem ali. E em maio de 1980,
Paul McCartney lançou o McCartney 2, né? Bem conhecido, né? Um álbum bem conhecido do Paul, um disco voltado mais para música pop eletrônica, que foi um experimento que o Paul fez. Ele não tinha a intenção de lançar essas músicas, mas como houve todo esse problema, a prisão, a pausa nas turnês com o Wings, o McCartney resolveu lançar o McCartney 2, com as músicas engavetadas que ele havia feito em 79. O disco saiu em maio de 1980. Capa dupla, né? Gatefold. Teve sucesso, né? Coming Up é uma música famosíssima. Antes do lançamento, né, de estúdio, ele já havia ele já tocava nas turnês do Wings, né? Antes dessa pausa, ele já tocava a música Coming Up. Então, aqui ele já deu de estúdio, uma nova roupagem, assim, um pouco diferente do que ele tocava ao vivo. Mas a música fez sucesso, Coming Up. Eu gosto dessa música, tem um videoclipe onde ele faz todos os personagens junto com a sua esposa ali no videoclipe, tocando os vários instrumentos. Muito legal o videoclipe, aconselho para quem nunca viu assistir o clipe de Coming Up, que é bem legal, bem engraçado. Temporary Secretary é uma música bem interessante também, um segmento bem pop eletrônico, né? Bem legal. On the Way é uma música bem interessante, acho que uma das melhores do álbum, On the Way. Aquele som meio viajante, bem legal de se ouvir, bem interessante. Outro sucesso que saiu em single junto com Coming Up, que é Waterfalls, fez bastante sucesso, tocou nas rádios, né, Waterfalls. E fecha o lado A com Nobody Knows, um rockzinho assim bem legal de se ouvir. Lado 2 tem uma música instrumental, eletrônica, Front Parlour, não sei pronunciar, Front Parlour, algo assim. É interessante, uma música instrumental bem interessante, né? Uma sequência de som diferente, assim, bem bacana, eu gosto. E tem aqui uma das minhas preferidas também, que é Summer's Day Song, uma música lindíssima, viajante, você fecha os olhos e você viaja um pouco para fora desse mundo, né? Então é bem gostoso de se ouvir. Isso, eu sinto isso, né? Na minha opinião. Né? Frozen Jap, outra música instrumental, interessante, que é uma piada, uma brincadeira, né? Japonês congelado, algo assim. Boogie Music também é uma música bem diferente, né? Uma sonoridade bem popzona, eletrônica, assim, bem ao estilo Paul McCartney, diferente, mas é interessante. Dark Room também é legal. E termina com One of These Days, uma balada lindíssima dele no violão ali e tal. Muito bonita essa música. A capa, as fotos da capa foi feita pela sua esposa, Linda McCartney. Bem legal, essa aqui é uma edição original da época. Vinha com a primeira edição americana, acho que vinha com um compactzinho da música Coming Up ao vivo, em Glasgow, em 1979. Só o lado A tem música, o lado 2 é liso.
Não tem música, é um lado liso, apenas liso aqui, ó. Só o lado 1 tem a música Coming Up ao vivo 79. O lado 2 não tem gravação nenhuma, é um lado somente liso. Mas é um disco interessante. Não é o melhor trabalho do Paul, né? Sou muito fã do Paul McCartney, gosto desse disco pra caramba, não, mas não é o melhor disco do Paul, mas eu acho bem legal. O encarte, né, as letras das músicas, uma foto aqui, seu filhinho aqui, o James McCartney, ele no estúdio ali, alguma coisa assim. E nos Estados Unidos saiu pela Columbia Records, um disco americano, pela Columbia Records. Teve também a Check My Machine, que saiu em EP, em single EP. Também fez sucesso, Check My, uma música bem de danceteria, né? Check My Machine. Secret Friend também é outra música interessante que saiu em single, uma versão mais uma versão editada, e também em EP numa versão mais completa, né, de 10 minutos mais ou menos. E tem esta outra versão aqui do Paul McCartney, americano também. Só que promocional. Uma edição original promocional. Coisas para rádio, né? Executar ali para promover o álbum, né? Mas é a mesma coisa, né? Mesma foto, mesmo encarte. As letras, a fotinha aqui. A única diferença é o selo da Columbia, em vez de ser vermelho, por ser promocional, ele é branco, né? É como eu falei, é um disco interessante, eu gosto, não acho ruim não. Como eu falei também, é um disco que influenciou na época essas bandinhas que estavam começando, de música eletrônica. Como eu falei, não é o melhor trabalho do Paul, mas a intenção dele não era realmente lançar essas músicas. Mas, no fim das contas, né, por determinadas circunstâncias, né, que eu já contei aqui, talvez por obrigação contratual, às vezes sem tempo de compor coisas novas, ele resolveu resgatar aqueles experimentos que ele fez em 79, deu uma nova mixagem, deu uma roupagem e lançou uma McCartney 2 com essas músicas. Depois disso, né, teve uma série de problemas. Paul McCartney resolveu não fazer mais as turnês. Ele não estava muito satisfeito com a nova formação do Wings, né? Tinha lá se não me engano, Steve Holly, né? Esqueci o nome do baterista. Enfim, depois o Paul McCartney fez uma série de gravações, demos, várias sessões para um próximo álbum, que seria o Tug of War, de 80 até 81. Ele produziu muita coisa, para ser até um álbum duplo, se pudesse, o Tug of War, mas isso aí eu vou contar no outro vídeo. E daí por diante, Paul McCartney resolveu dar fim à banda Wings.
Danny Lane, ainda participou do Tug of War, mas insatisfeito também, que eu vou explicar quando eu fizer o Tug of War, eu explico a situação, e se mandou também pé da vida. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí. Dê sua opinião sobre o McCartney 2. É um disco bacana de se ouvir, diferente, eletrônico, experimental. Teve alguns sucessos. E para quem não conhece, está interessado, ouça, deixe aí sua opinião. E para quem conhece também, deixe aí seu comentário. Para quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixe aí sua opinião, que é muito importante para o canal, para a gente sempre divulgar a boa música, ok? Então é isso aí. Um dos meus primeiros vídeos, né? Acho que foi meu segundo vídeo aqui no canal, foi sobre o McCartney 2 e o Tug of War que eu fiz junto. Mas agora estou refazendo, como eu já falei em vídeos anteriores, vou refazer alguns vídeos dando um pouco mais de detalhes que eu não havia dado antes, melhorando um pouco as informações. Aqui é uma coisa básica, né? Não é história, assim, todo aquele processo da época. É uma coisa mais resumida, mas para dar dicas da boa música para vocês, né? Para quem não conhece, né? Quem está interessado, fica curioso, vai lá, pesquisa, vai ler. Pesquisar aí, ler aí no Google, você procura muitas coisas dos álbuns, né? Tá certo? Obrigado a atenção de todos e nos vemos em breve, com certeza. Isto aqui é graças a meu pai, que me incentivou a gostar de Beatles e também da carreira solo de cada um deles. Eu estou fazendo esse vídeo, mas no fundo eu estou muito triste mesmo, porque meu pai está no hospital, problemas de saúde aí, não está fácil, está sendo muito triste para mim, para minha família, mas sei que no fim vai dar tudo certo. Tá bom? Obrigado a todos e ouçam McCartney 2, que é bem interessante. Grande abraço a vocês e até um próximo vídeo.